Imagine por um instante que tudo o que você conhece, toda a história da humanidade, todas as estrelas, todas as galáxias e até mesmo o próprio espaço e o próprio tempo sejam apenas o interior de um gigantesco buraco negro. Parece roteiro de ficção científica, né? Mas e se eu te dissesse que uma nova descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb acaba de trazer combustível para essa teoria que pode, literalmente, virar toda a cosmologia moderna de cabeça para baixo? Sim, estamos falando de uma hipótese real, discutida por cientistas, que agora está ganhando força, graças a algumas observações recentes que o James Webb fez nas regiões mais profundas e mais antigas do universo. Hoje, você vai entender por que alguns astrônomos estão começando a se perguntar: será que o universo inteiro, na verdade, nasceu dentro de um buraco negro? Fica comigo até o final, porque a resposta para essa pergunta vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre a origem do cosmos. Tudo começou quando o James Webb começou a vasculhar os confins do universo, captando luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos-luz até chegar até nós. E o que os astrônomos viram foi algo inesperado. Eles encontraram galáxias surpreendentemente grandes e bem estruturadas em uma época do universo que, segundo as teorias atuais, deveria ser um verdadeiro caos primordial. Estamos falando de galáxias com massas gigantescas que surgiram apenas 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. E isso gerou uma dúvida preocupante. Como o universo conseguiu formar estruturas tão grandes, tão cedo, em tão pouco tempo? Esse tipo de crescimento acelerado, simplesmente, não bate com o que os modelos tradicionais da cosmologia dizem. E foi exatamente a partir dessa anomalia que uma teoria ousada voltou à tona, a de que o nosso universo pode ter nascido dentro de um buraco negro. Mas como assim? Como o universo inteiro pode estar dentro de um buraco negro? Para entender isso, primeiro a gente precisa lembrar o que é um buraco negro. De forma bem simples, um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Mas agora vem a parte realmente interessante e assustadora. Alguns físicos teóricos acreditam que, dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo não funcionam da maneira como a gente conhece. Imagine o seguinte: toda vez que uma estrela massiva colapsa e forma um buraco negro, ali dentro pode estar surgindo um novo universo inteiro. Isso mesmo. Cada buraco negro seria como uma espécie de portal que dá origem a um novo cosmos, com suas próprias leis da física, seu próprio espaço e seu próprio tempo. Segundo essa teoria, o que a gente percebe aqui como expansão do universo seria, na verdade, o interior desse buraco negro, crescendo a partir do momento em que foi criado. E agora, as observações do James Webb estão mostrando exatamente o tipo de anomalia que dá força a essa ideia. Mas agora vem a grande questão: o que essas galáxias supermassivas têm a ver com a hipótese de que o nosso universo nasceu dentro de um buraco negro? A resposta está em como essas galáxias se formaram e de que forma esse processo de formação foi muito mais acelerado do que tudo o que pensávamos ser possível. Você já parou para pensar em como o universo foi formado? Até agora, a ideia que predominava era de que o nascimento das primeiras estrelas e galáxias foi um processo lento, gradual, acontecendo ao longo de bilhões de anos. A gravidade ia puxando a matéria lentamente, formando as primeiras estrelas, depois os aglomerados de estrelas e só depois as galáxias. Mas quando James Webb detectou essas galáxias massivas tão cedo na história cósmica, algo simplesmente não bateu. A formação de estruturas tão grandes tão rapidamente não se encaixa na nossa teoria convencional. A questão agora é:
E se o nosso universo, com todas essas galáxias imensas, tivesse nascido dentro de um buraco negro, imagine o seguinte: se estivermos dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo ali são completamente diferentes. A gravidade seria muito mais intensa do que o normal, o que aceleraria tudo ao nosso redor. Isso explicaria a velocidade surpreendente com que as galáxias se formaram, porque a aceleração dentro de um buraco negro seria imensa. A matéria sendo puxada com uma força colossal, criando estrelas e galáxias muito mais rapidamente do que os nossos modelos atuais indicam. É como se, ao invés de um processo de construção lento e metódico, o universo tivesse se expandido a partir de uma explosão instantânea, um surto de crescimento. Bum! O universo em formação, criando galáxias, estrelas e até buracos negros supermassivos, antes do que imaginávamos ser possível. A aceleração e o ritmo frenético de criação estariam diretamente ligados às condições extremas dentro de um buraco negro de outro universo. O espaço e o tempo não seriam como os conhecemos, e isso permitiria que a matéria se organizasse e se expandisse de uma forma completamente nova e inédita. E o mais fascinante de tudo isso, esses buracos negros poderiam ser os berçários de novos universos, alimentando o nascimento de cosmos inteiros a partir de um único ponto. Cada buraco negro seria uma espécie de portão para a criação de um novo universo, incluindo o nosso. Agora, vamos dar um passo além. E se essa teoria estiver certa? E se o nosso universo realmente nasceu dentro de um buraco negro? Isso significaria que o nosso universo não está sozinho. Ele seria apenas uma parte de algo muito maior, um multiverso. Mas não apenas qualquer multiverso. Estamos falando de uma infinidade de universos, cada um dentro de um buraco negro diferente. Cada buraco negro com seu próprio universo, suas próprias leis da física e até, quem sabe, com formas de vida e matéria completamente diferentes das que conhecemos. Parece ficção científica, né? Mas e se tudo isso for real? É como se o nosso universo fosse apenas uma bolha dentro de uma caixa cósmica maior, que por sua vez está dentro de outra caixa ainda maior. Um universo dentro de outro universo. E tudo isso acontecendo em uma sequência infinita, como uma matriosca cósmica, cheia de dimensões e realidades paralelas. Agora vem o mais intrigante de todos os conceitos. O mais louco dessa hipótese é que, dentro dos buracos negros que já existem no nosso próprio universo, outros universos podem estar nascendo neste exato momento. Você consegue visualizar isso? Dentro de cada buraco negro, uma explosão de criação, um nascimento cósmico, como se o universo estivesse em constante expansão, se replicando de maneira infinita. Esse processo nunca terminaria. O buraco negro engole matéria, e dentro dele, a fábrica de novos universos começa a funcionar, gerando realidades inteiras em um ciclo sem fim. E, por mais chocante que pareça, o telescópio James Webb, com suas observações nas profundezas do universo, pode estar nos oferecendo as primeiras evidências reais de que essa hipótese não é apenas uma teoria maluca, mas sim algo que pode de fato ser verdade. A cada imagem nova, a cada dado que chega, a possibilidade de estarmos vendo o nascimento de um novo universo dentro de um buraco negro começa a ficar mais tangível. Esses dados podem não apenas mudar a forma como entendemos o universo em que vivemos, mas também redefinir o próprio conceito de realidade e de existência como conhecemos. Agora, enquanto você assiste a este vídeo, os maiores telescópios do mundo, os supercomputadores mais potentes e algumas das mentes mais brilhantes da ciência moderna estão trabalhando a todo vapor. Cada novo dado que chega do James Webb está sendo analisado, revisado, comparado com simulações, na tentativa de responder à pergunta que está tirando o sono dos astrônomos. Será que estamos realmente diante de uma das maiores descobertas da história da cosmologia? Se os próximos dados continuarem apontando na mesma direção, a ciência pode estar prestes a viver uma verdadeira revolução.
não seria apenas uma mudança em alguns números ou em algumas fórmulas. Estamos falando de algo muito maior. Uma reescrita completa dos livros de física, de cosmologia e até mesmo de filosofia. Afinal, essa descoberta não muda apenas o que sabemos sobre o universo. Ela muda o que sabemos sobre nós mesmos. O universo, que sempre imaginamos como infinito, como tudo o que existe, pode ser, na verdade, apenas uma pequena bolha flutuando dentro de algo ainda maior, mais antigo e mais misterioso do que qualquer coisa que a nossa mente consiga conceber. E talvez o nosso próprio universo seja só mais um, no meio de uma infinidade de outros, todos nascendo, crescendo e desaparecendo, dentro de buracos negros espalhados por uma realidade que, até hoje, mal começamos a entender. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa teoria? Será que o nosso universo realmente nasceu dentro de um buraco negro? Ou será que os cientistas ainda vão encontrar uma explicação mais tradicional para essas galáxias supermassivas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando os maiores e mais inacreditáveis mistérios do cosmos. Até a próxima e, como sempre, continue olhando para as estrelas.